Olá, bom dia. Hoje é dia 2 de janeiro, primeiro Hora 1 do ano, já está no ar para você. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que reajusta o salário mínimo para R$ 998. É a primeira vez em 3 anos que o trabalhador vai ter um aumento real. O ato foi um dos primeiros após a posse de Bolsonaro. No Hora 1 de hoje, você vai ver como foi a transmissão do cargo de presidente da República em Brasília, as mudanças pretendidas pelo novo governo, as propostas dos ministros recém-possados e como vai ser a relação de Bolsonaro com o Congresso. Confira os principais destaques do Hora 1. A cerimônia de posse foi cercada de muita segurança e festa nas ruas de Brasília. No primeiro discurso como presidente, Bolsonaro pediu a ajuda do Congresso para aprovar as reformas que o Brasil precisa. Convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. A primeira-dama Michele Bolsonaro quebra o protocolo e discursa em Libras. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Você vai ver também como foi a posse dos governadores nos estados. No litoral de São Paulo, a queda de um helicóptero matou um pedestre. Artistas se despedem de Etty Fraser. Na Alemanha, um homem joga o carro contra a multidão e fere 4 pessoas. No esporte, destaque para o início da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os detalhes com ele, que está de volta conosco aqui no estúdio, Thiago Oliveira. Bom dia, Michele. Bom dia, chega Thiago. de chinelinho, né? Chega de chinelinho. Chega. Feliz ano novo, turma. E a gente começa falando, né? Porque 2019, já com bola rolando. É um torneio que revela novos craques que você vai acompanhar tudo aqui no nosso Horão. Se liga. Mais de 3.000 atletas de 128 times de todo o país entram na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Serão 255 jogos, até se conhecer o campeão, no dia 25 de janeiro. Craques que hoje estão na seleção brasileira, como Neymar, Gabriel Jesus e Marquinhos, ganharam destaque na Copinha. E no primeiro dia de competição, já tem a estreia do multicampeão Corinthians. Você confere também as últimas notícias do mercado da bola. E as imagens de um duelo raro. Roger Federer versus Serena Williams, num torneio de duplas. E como fica o tempo neste início aí de 2019? Todos os detalhes com Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaque, a loura do pedaço. Bom dia, Michele, a morena do pedaço. E bom dia para você também. 2019 começa calorento e chuvoso, com todo o pacote completo do verão. Só que aqui no Hora 1 sempre tem um pouquinho mais para você. Tem informação sobre o tempo, tem um tiquinho de bom humor e muita prestação de serviço. Hoje tem previsão de pancada de chuva forte à tarde, que é aquela que provoca alagamento, sabe, em quase todo o país. Principalmente no Sudeste, onde choveu bastante, por exemplo, aqui em São Paulo e no Rio. E hoje tem risco de deslizamento e alagamento. Daqui a pouco eu conto todos os detalhes para você. Porque o Hora 1, Jaque... Só tá começando. Quatro horas e 4 minutos pela hora de Brasília. Bom dia para você, muito bem-vindo. O primeiro dia de trabalho do presidente Jair Bolsonaro será bem cheio. Ele tem encontro marcado com chefes de estados e representantes de vários países. Bolsonaro também acompanha a transmissão de cargo de vários ministros. Na posse ontem, o presidente falou em reconstruir o país. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, quebrou o protocolo e também discursou. Dezenas de pessoas passaram horas do lado de fora da residência do Torto para ver o presidente. Bolsonaro na cabeça! Demais, bom demais! Às 2h23 da tarde, Jair Bolsonaro e a esposa Michele saíram em comboio. Sem parar, seguiram para a Catedral de Brasília. E de lá para o Congresso no Rolls Royce.
Na rampa, foram recebidos pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. A eles se juntaram o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. No plenário do Congresso, Bolsonaro foi recebido com festa e celulares à mão. Ele leu o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. O vice-presidente Hamilton Mourão fez o mesmo. O senador Eunício Oliveira declarou os dois empossados. Com a assinatura do termo de posse, Jair Bolsonaro oficialmente se torna o 5º presidente eleito pelo voto direto depois da redemocratização. Bolsonaro iniciou o discurso de quase 10 minutos agradecendo. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo, que pelas mãos de profissionais da Santa Casa Juiz de Fora operaram um verdadeiro milagre. Depois pediu apoio a deputados e senadores. Convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. O presidente prometeu lutar contra a discriminação e unir o país. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Ele voltou a defender a ampliação da posse de armas e proteção à polícia. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa. Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Bolsonaro destacou que montou uma equipe de governo sem ceder a conchavos políticos. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Vamos valorizar o parlamento, resgatando a legitimidade e a credibilidade do Congresso Nacional. O novo presidente propôs um pacto nacional para enfrentar os desafios econômicos. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Jair Bolsonaro disse que defender a democracia é prioridade. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer a ruptura com práticas que se mostram nefastas para todos nós, maculando a classe política e atrasando o progresso. A irresponsabilidade nos conduziu a maior crise ética, moral e econômica de nossa história. Depois de tomar posse aqui no Congresso Nacional, em uma cerimônia que durou cerca de 1 hora, o presidente Jair Bolsonaro foi para o Palácio do Planalto. Na saída do Congresso, mais homenagens. De volta ao Rolls-Royce, Bolsonaro e Michele chegaram ao Planalto. Subiram a rampa juntos com o vice-presidente. Foram recebidos por Michel Temer e seguiram para o parlatório, onde Bolsonaro recebeu a faixa presidencial. Temer e Marcela foram embora. O casal Bolsonaro voltou ao púlpito. Michele quebrou o protocolo, fez um discurso em Libras. As eleições deram voz a quem não era ouvido e a voz das urnas foi clara. O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade. Um país em que sejamos todos respeitados. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Bolsonaro também fez um discurso que animou o público na Praça dos Três Poderes. Agradeceu aos eleitores e disse que vai lutar por um país mais justo e unido. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições, destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade.
Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Que levou o Brasil a viver o aumento dos índices de violência e do poder do crime organizado, que tira vidas de inocentes, destrói famílias e leva insegurança a todos os lugares. Bolsonaro deu posse a 21 ministros e ao presidente do Banco Central e posou para a foto do novo governo. As mudanças anunciadas pelo governo Bolsonaro no rumo da política externa brasileira já se refletiram na lista de autoridades presentes à posse. É uma tradição. O dia da posse acaba no Palácio do Itamaraty, onde os representantes estrangeiros são recebidos pelo novo presidente brasileiro. Na chegada, o presidente de Portugal falou sobre as relações entre os dois países com o novo governo. Portugal está na primeira linha da cooperação, da construção conjunta de laços econômicos para o futuro. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que foi um grande dia para o Brasil e um grande dia para Israel. Lembrou que o presidente Bolsonaro falou que os dois países são irmãos, por isso já se sente como parte da família. Brothers, family. As relações internacionais foram lembradas em vários momentos do dia da posse. No Congresso, dirigentes estrangeiros ouviram o primeiro discurso de Bolsonaro como novo presidente. Entre eles, Evo Morales, um legítimo representante da esquerda latino-americana que fez questão de destacar numa rede social que Brasil e Bolívia são parceiros estratégicos. Relações exteriores é um assunto que não costuma chamar tanta atenção em trocas de governo. Perde para a saúde, educação, economia. Não desta vez. É uma prioridade para o novo governo. Na campanha eleitoral, Jair Bolsonaro já tinha sinalizado que iria mudar a rota da diplomacia brasileira. Na posse, ficou claro que essa mudança já começou. A ausência dos governantes de Nicarágua, Cuba e Venezuela deu o tom da relação que o novo governo quer ter com os regimes de esquerda desses países. Eles foram vetados na festa. O presidente americano Donald Trump não veio, mas mandou seu secretário de Estado, Mike Pompeo, e mostrou que estava atento aos primeiros passos do novo governo brasileiro. Assim que Bolsonaro terminou o discurso no Congresso, ele divulgou numa rede social uma mensagem elogiando as palavras do presidente brasileiro e dizendo que os Estados Unidos estão ao lado dele. Bolsonaro agradeceu também numa mensagem. O vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini, que é nacionalista e de direita, também comemorou a posse. O novo governo já sinalizou que pretende se aproximar dos Estados Unidos e de Israel. Indicou que pode transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Além disso, deve privilegiar negociações bilaterais. Isso deve ter reflexos no Mercosul. Quase todos os governantes do bloco vieram à posse, com exceção do presidente argentino Maurício Macri. No Twitter, ele escreveu: "Confio que nossos governos seguirão colaborando para a prosperidade dos nossos povos." As escolhas do governo Bolsonaro na política externa preocupam alguns especialistas. Este professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília diz que, na campanha, Bolsonaro prometeu uma política externa pragmática, voltada para os interesses comerciais do Brasil, mas está acenando com medidas ideológicas. Significa uma aproximação com os Estados Unidos, uma aproximação com Israel, sem que a gente tenha as reais condições de troca. Ou seja, oferecemos tudo sem pedirmos algo em troca, sem pedirmos muito em troca, né? Então, Israel não é um dos nossos principais parceiros comerciais, pelo contrário, né? Israel é um parceiro comercial muito menos importante do que os países árabes, por exemplo, com os quais a gente comercializa carne, principalmente frango, com os quais a gente comercializa produtos agropecuários e com os quais temos relações comerciais muito fortes. Já esta professora de Relações Internacionais acha que ainda é preciso ver o que é retórica e o que vai ser feito na prática. Ela indica uma visão que é ante algumas das posições da esquerda, que principalmente, e vai contra também algumas das tradições da política externa brasileira, como uma posição mais multilateral. De maneira geral, ela não surpreende. O que ela deixa, na verdade, é alguns questionamentos de como que vai ser a implementação dessa política
num momento em que o mundo também vive por muitas instabilidades. Para conhecer de perto o novo presidente brasileiro, 10 chefes de governo e de Estado vieram à festa, além de 18 vice-chefes de Estado ou de governo e representantes de países e organismos internacionais. Agora a gente fala do governo que terminou. Durante pouco mais de 2 anos de mandato, Michel Temer conseguiu alguns avanços nas áreas trabalhista, também fiscal. Só que desde as denúncias do caso JBS, ficou mais difícil aprovar a reforma da Previdência, uma das principais bandeiras da equipe econômica de Temer. Depois da entrega da faixa presidencial, Michel Temer encerrou o período de 2 anos e meio ocupando o mais alto cargo da República. Agora, a cena palaciana já tem novos personagens. As decisões do Poder Executivo são do presidente Jair Bolsonaro e dos 22 ministros escolhidos por ele. Nós temos que dar certo. Não, aumento de imposto. Eu estou dando carta branca para ele. Nós temos que destravar a nossa economia. Do discurso para a vida real. Quem vive o drama do desemprego, por exemplo, não pode mais esperar. São anos de batalha, dezenas de entrevistas. Sentimento muito frustrante, cansativo. E tudo isso aí vai te deixando chateado, vai te deixando desmotivado e angustiado. E aí vai causando todo tipo de sentimento. Eloidane se formou na área de tecnologia da informação. Nos últimos 3 anos, trabalhou só 3 meses. 2019 para o Brasil começa com mais de 12 milhões de desempregados. De cada 100 brasileiros desempregados, 39 não têm mais esperança de voltar ao mercado. São quase 5 milhões de pessoas nessa situação de desalento. O desemprego é consequência da mais grave crise econômica da história recente, que ganhou contornos críticos a partir de 2015. Entramos em recessão. O desemprego disparou. A equipe econômica escolhida por Michel Temer tratou o ajuste fiscal como prioridade. A indicação de que o governo gastaria menos funcionou como aliada do Banco Central para reduzir a taxa de juros e a inflação. A taxa de juros estava em 14,25% ao ano, a maior desde agosto de 2006. Temer vai entregar a faixa presidencial com juros de 6,5%. Um dos trunfos foi a aprovação da emenda que mudou a Constituição e instituiu um teto de gastos. Por 20 anos, as despesas não podem crescer além da inflação. Mas o limite de gastos sozinho não garante o equilíbrio das contas. O que o governo arrecada não é suficiente para bancar as despesas. O déficit de 2018 deve ser menor que o esperado, pouco abaixo de 150 bilhões de reais. A tendência das despesas obrigatórias é continuar crescendo. Se nada for feito, esses gastos devem chegar a 98% do total de despesas em 2021. As principais despesas são conhecidas de todos: a Previdência e a folha de pagamento dos funcionários públicos. A sociedade está disposta a pagar mais impostos para continuar financiando um gasto crescente do setor público? Eu acho que a resposta a essa pergunta é não. Esse é o problema que nós temos que enfrentar, é a redução do crescimento da despesa pública, e aí a questão da previdência é fundamental, não só pelo lado fiscal, mas também, sobretudo, para que a gente possa eliminar privilégios e injustiças que existem hoje no nosso sistema previdenciário. Nós vamos, de fato, dar foco na Previdência. Tentou-se também mudar a Previdência com imposição de idade mínima, aumento do tempo de contribuição e igualdade entre os regimes para a iniciativa privada e para os funcionários públicos. Os deputados fizeram alterações, mas a proposta nem chegou ao plenário. No meio do caminho, a Câmara recebeu do Supremo Tribunal Federal a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra Temer e um ex-deputado e assessor do presidente, Rodrigo Rocha Loures. Baseada em delações da JBS, a acusação foi que Temer recebeu propina do grupo dos irmãos Batista. Os deputados livraram Temer 2 vezes de ser investigado pelo Supremo. A reforma não andou mais. E a previsão para este ano é de que a Previdência registre um déficit de 218 bilhões de reais. No governo Temer, passaram outras medidas consideradas positivas ao ambiente de negócios, como a reforma trabalhista, que o novo governo já indicou que quer mexer mais ainda. Legislação trabalhista, no que for possível, sei que está engessado no artigo 7º, mas tem que se aproximar da informalidade.
A equipe econômica de Temer deixou uma série de sugestões. Desvincular os benefícios assistenciais e as aposentadorias e pensões do salário mínimo é uma delas, o que geraria uma economia de 3 bilhões e 300 milhões de reais em 2019. Um outro problema deixado para o novo governo é o salário mínimo. A atual fórmula de reajuste, que fica acima da inflação, tem que ser revista em 2019. Esse aumento previsto para o salário mínimo, ele impacta também as contas públicas, porque a cada real de reajuste no salário mínimo são 300 a 400 milhões de reais em impacto global no orçamento público. Pelo que a nova equipe econômica tem dito, que pretende impulsionar as privatizações, seguir com o ajuste fiscal, criar as condições para a geração de mais empregos, é bastante do que já foi começado nos últimos anos. O caminho para fazer o país crescer ainda é longo, mas a trilha já está traçada. É o que acredita quem acompanhou de dentro esse último governo. Acho que o principal legado é ter revertido a pior crise econômica que todos nós já vivenciamos. Resolver o problema fiscal é fundamental para que o Brasil possa continuar crescendo com inflação baixa, com juros baixos e que a gente possa, portanto, resolver o problema de desemprego desse país que ainda é muito alto. Ainda há muitos capítulos importantes aí para o novo governo. Saindo de Brasília, vamos fazer um giro pelos estados brasileiros. Ontem também foi dia de posse para os governadores e a nossa rodada começa pelo Nordeste. O governador Camilo Santana chegou para a cerimônia de posse na Assembleia Legislativa acompanhado da vice Isolda Sela. No plenário concorrido, deputados, secretários de governo, autoridades do Estado e apoiadores da campanha, como o ex-ministro Ciro Gomes e o irmão senador eleito Cid Gomes. Foi uma solenidade rápida. Camilo Santana foi empossado pelo presidente da casa, Zezinho Albuquerque, e fez o juramento oficial. O primeiro discurso de Camilo Santana nesse novo mandato foi em tom de gratidão e diálogo com o Legislativo. O governador pediu o apoio dos deputados na nova gestão e prometeu empenho para reduzir despesas, aumentar a receita e fazer novos investimentos. Construir novas estradas, abrir novas UPAs, inaugurar novos hospitais, contratar novos servidores, investir em tecnologia na segurança. Esse é o nosso desejo para esses próximos 4 anos. A cerimônia de posse de Fátima Bezerra do PT foi realizada na Escola de Governo, no Centro Administrativo do Rio Grande do Norte. Começou com 1 hora de atraso, 4 da tarde, e foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa. Políticos, empresários, sindicalistas, militares e representantes do Ministério Público e do Judiciário estiveram presentes. Fátima leu o termo de compromisso e discursou depois do pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa. Fátima Bezerra é a única mulher eleita governadora em 2018 e exerce pela primeira vez um cargo no Executivo. O Estado atravessa uma das mais sérias crises do ponto de vista fiscal-financeiro. Sequer um calendário de pagamento os servidores têm direito. Então, nosso foco, em primeiro lugar, vai ser trabalhar arduamente para regularizar o pagamento dos servidores públicos estaduais. Em João Pessoa, a cerimônia de posse do governador João Azevedo, do PSB, eleito em primeiro turno, aconteceu sob forte esquema de segurança. Quase 200 policiais militares participaram dessa operação. À tarde, teve a cerimônia de posse com os deputados da Assembleia Legislativa da Paraíba e, no início da noite, o ex-governador Ricardo Coutinho, também do PSB, passou a faixa para o novo governador. Em seguida, João fez o discurso, também avaliando os 8 anos em que esteve participando desse governo como secretário de Estado. Agora, as promessas que fez foram reafirmadas e também avaliou o Estado de forma geral. Essa eleição, agora, de 2018, ela demonstrou claramente que na Paraíba, mesmo diante de um quadro que se tenta criminalizar a política em todo canto por onde nós passamos, no estado da Paraíba, nós demonstramos e a população entendeu que a política
faz bem ao povo. Aqui em Alagoas, o governador Renan Filho e o vice-governador Luciano Barbosa, os dois do MDB, foram empossados na Assembleia Legislativa do Estado. Renan Filho foi reeleito no primeiro turno com mais de 77% dos votos válidos. Depois, os dois seguiram para a sede do governo para dar continuidade à cerimônia. Lá, Renan Filho foi recebido pela Guarda de Honra da Polícia Militar e deu posse aos secretários que vão atuar nesse novo mandato. Eu vou discutir com os secretários fusão de órgãos, fusão de secretarias, criação eventualmente de uma outra para estar conectado com o anseio e com a necessidade do cidadão. Na verdade, um novo governo tem que estar preparado para mudar aonde for necessário. O governador Rui Costa, do PT, tomou posse para o segundo mandato numa cerimônia à tarde na Assembleia Legislativa da Bahia. Rui Costa tem 55 anos e é formado em economia. No discurso de posse, o governador Rui Costa disse que a prioridade no segundo mandato será melhorar a qualidade do ensino na rede estadual. Outra meta do governo daqui para frente é reduzir gastos. No mês passado, Rui Costa conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa um pacote de austeridade que gerou muitos protestos de parte do funcionalismo. O pacote prevê a redução pela metade dos repasses do Estado para o plano de saúde dos servidores, extinção de algumas estatais, corte de cargos comissionados e aumento da contribuição dos servidores para a Previdência de 12% para 14%. Segundo o governador Rui Costa, essas medidas vão gerar uma economia anual para os cofres públicos de 500 milhões de reais. Bom, em toda a região Nordeste, apenas 2 estados tiveram governadores novos. A gente acabou de ver Paraíba e Rio Grande do Norte, apenas para reforçar aqui. Continuamos a ver como foi a posse dos governadores agora em Pernambuco, Sergipe, Piauí e no Maranhão. O governador reeleito de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, tomou posse na tarde desta terça-feira, numa cerimônia rápida na sede da Assembleia Legislativa do Estado, no Recife. Paulo Câmara tem 46 anos, é economista, especialista em contabilidade e gestão pública e foi reeleito no primeiro turno com 50,7% dos votos. Junto com ele, tomou posse também a vice-governadora eleita, Luciana Santos, do PCdoB, a primeira mulher a ocupar esse cargo na história do estado de Pernambuco. No discurso, Paulo Câmara falou que pretende investir na transparência e no diálogo e também falou sobre como vai ser a relação do governo do estado com o presidente eleito Jair Bolsonaro para que ele possa colocar em prática as promessas de campanha. O governo federal tem nosso respeito. Agora, nós vamos cobrar os interesses de Pernambuco e do Nordeste. Nós temos uma capacidade de diálogo, de tirar projetos do papel. E eu quero ajudar o Brasil a voltar a crescer, a voltar a gerar emprego, a voltar a gerar renda, como governador de Pernambuco. Então, no que couber de Pernambuco, a gente vai estar sempre buscando diálogo e buscando ações do governo federal que possam beneficiar o povo de Pernambuco. Em Sergipe, Belivaldo Chagas, do PSD, e a vice-governadora Eliane Aquino, do PT, tomaram posse na Assembleia Legislativa do Estado. Nesta quarta-feira, serão assinados os decretos de nomeação para os secretários de Estado, sem solenidade. O governo começa a gestão com um corte de 900 cargos em comissão e também uma redução de secretarias, que cai de 19 para 14. Não terei tolerância com favorecimento, o descuido, a irresponsabilidade e com ilicitudes de qualquer natureza. Belivaldo Chagas foi eleito no segundo turno das eleições com 64% dos votos válidos. Ele é defensor público aposentado, já foi deputado estadual por 4 mandatos e também vice-governador por 2 vezes. Atualmente, ele ocupava o cargo de governador do estado, cargo para o qual foi reeleito. Aqui no Piauí, o governador Wellington Dias e a vice Regina Souza, ambos do PT, tomaram posse na tarde desta terça-feira, aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Em seu discurso de posse, que durou cerca de meia hora, o governador destacou que o grande desafio do 4º mandato à frente do Executivo piauiense será manter o equilíbrio das contas públicas. Ele enfatizou o déficit da Previdência aqui no Estado, que chegou a R$ 1 bilhão no ano passado. E destacou que um novo organograma, uma reforma administrativa, está sendo finalizada para a redução de secretarias. Não se trata apenas de que áreas que vão se fundir, que áreas que vão ser extintas, quais as áreas que vão surgir de novas, enfim. Ela é uma reforma que vai além. Na verdade, eu estou pegando com a equipe qual o compromisso, quais são as metas que nós temos para cada área. Outra área destacada pelo governador é a segurança pública. Ele enfatizou
que a partir de agora a atuação nesse setor passará a ser de forma integrada. Flávio Dino, do PCdoB, disse que a prioridade no segundo mandato será o equilíbrio das contas públicas. A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente da Assembleia. Após fazer o juramento, Dino anunciou as primeiras medidas da nova gestão. Assumiu 3 compromissos que chamou de fundamentais: maior controle nas contas, fazer um governo de inovação e com respeito aos direitos humanos. Flávio Dino disse que o Maranhão vai oferecer ajuda financeira ao governo de Jair Bolsonaro para que obras federais no setor de educação sejam concluídas no estado. Estou oferecendo ao ministro de Estado da Educação dinheiro para que nós possamos juntar recursos municipais, recursos federais e recursos do governo do Maranhão para que nós possamos entregar as creches para as crianças. Depois de tomar posse aqui na Assembleia Legislativa, Flávio Dino se dirigiu ao Palácio dos Leões, onde pela segunda vez recebeu a faixa de governador do Maranhão. Ainda nesta edição, a gente mostra como foi a posse dos governadores nas outras regiões do país. Dando agora uma pausa nos temas aí da esfera da política para tratarmos de outros assuntos do país. O primeiro dia do ano não foi fácil para muitos moradores da região metropolitana de Belo Horizonte. A chuva que começou no fim de semana causou estragos e deixou desabrigados. Olha só o que virou esta rua no bairro Borba Gato, em Sabará. Tá tudo coberto com lama. Um dia depois da tempestade que caiu na cidade, o que não falta por aqui é trabalho. Para entender melhor o que os moradores passaram na hora da chuva, é só olhar para esse lugar onde nós estamos. O segundo andar da casa, e olha só onde a água foi parar. Aqui dentro, a situação é ainda mais impactante. A água chegou aqui quase no teto e, por enquanto, o trabalho aqui é de limpeza, Gislaine. No momento, limpando aos poucos, né, para ver se dá pelo menos para entrar dentro da casa, né, pelo menos para olhar, né, ver o que pode salvar, mas as condições que tá muito difícil, né, salvar alguma coisa. Móveis, eletrodomésticos, tudo destruído. 20 famílias ficaram desabrigadas. Esta escola virou um ponto de apoio para receber doações. As salas de aula serviram de abrigo. A tempestade de 78 milímetros também causou estragos em outros pontos. A Defesa Civil registrou 84 ocorrências. Esta encosta deslizou e a lama chegou a invadir esta casa. Nesta estrada que dá acesso à capital, parte do barranco cedeu. No alto dele tem várias casas. Ainda aspira cuidado, né? Porque a gente está com um talude elevado, ainda existem casas na parte superior. E com a passagem com essa chuva e o solo encharcado, com as enxurradas a gente pode ter novamente novo deslizamento. Nessa parte da rua a encosta deslizou e as árvores caíram sobre a fiação elétrica. E a ponte, que é o único meio de chegar a esta parte do bairro, caiu. Para sair daqui agora, só a pé. Vamos ver a questão da ponte. Obviamente não dá para dar uma solução hoje, mas eu acredito que nos próximos dias a gente vai fazer um paliativo no sentido de tirar a população desse sofrimento. Em Santa Luzia, também na região metropolitana, 25 pessoas estão desabrigadas por causa do temporal do último fim de semana. 15 delas foram levadas para uma escola municipal da cidade. Foi lá que Nathalie passou o ano novo com a família. Um barranco cedeu e derrubou o muro do quarto onde ela dormia. Meu filho estava lá de baixo. Oh, meu Deus. Mas, graças a Deus deu tudo certo. Meu filho está vivo, é meu enteado. Nossa, que tristeza. Bom, a Prefeitura de Santa Luzia informou que está prestando auxílio às famílias atingidas aí pela chuva. E se falamos de chuva, chamamos Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaque. Tudo bem? Ali. Bom dia para você também. Vamos começar falando sobre essa chuva em Minas Gerais. Pode chover ainda? Olha, pode chover de novo na região, mas não vai ser mais aquela chuva volumosa, tá? O que é uma boa notícia. Só que como já choveu bastante na região metropolitana, inclusive BH, essa chuva ela pode sim provocar alagamentos, tá? Hoje o risco de temporal é para o sul de Minas, Vale do Paraíba aqui em São Paulo e também na Costa Verde no Rio, ali no litoral sul, Paraty e Angra dos Reis, tá? O calor em todo o país continua e aquela previsão de chuva sempre à tarde
Também. Essa informação serve para você que está aí no norte do país, no centro-oeste e em parte do sul e aqui do sudeste. E a gente, Michele, começa mostrando então onde choveu mais nas últimas 24 horas. E a gente observa que é justamente no sudeste. Olha só, Santana de Parnaíba, aqui em São Paulo. Em 24 horas choveu 172 milímetros. Impressionante. É muita coisa. Teresópolis, na região serrana do Rio, 95 milímetros. Aqui na capital paulista, e a gente destaca Zona Leste, Itaquera, só lá 79 milímetros, é muita coisa. E Ferraz de Vasconcelos, também aqui em São Paulo, 73 milímetros. Vamos dar uma olhadinha, então, na câmera ao vivo aqui da capital paulista, até para mostrar para você como é que está a situação agora, você que está acordando, nos vendo aqui no Hora 1. Tá aí, olha, a gente mostra a zona leste da cidade. Tá vendo que a pista está até um pouquinho molhada? Parece isso. É um resquício da chuva de ontem. Ontem a cidade ficou em estado de atenção. Foram 11 pontos de alagamento. Na região metropolitana de São Paulo foram registrados mais de 2.000 raios. Então você que está se preparando para sair agora, está de férias, está de folga ou vai trabalhar? Seguinte, teremos um dia de sol, calorão, máxima de 32 graus aqui na capital, só que aí à tarde vem a chuva. E aquela chuva que pode ser muito forte, tá? Chuva de verão, né? É a isolada. E onde ela cai, ela pode ser forte, a chuva de verão. Falando em chuva, dá uma olhada aqui onde é que teremos os maiores acumulados. Justamente na região metropolitana aqui de São Paulo, em algumas cidades do interior, pegando também o sul de Minas e, ó, bem aqui a divisa do Rio de Janeiro com São Paulo. Também em algumas cidades do norte, como no Amazonas, também Pará e no centro-oeste, a gente destaca Goiás, tá? Muita atenção você que está nos vendo agora. E aí é o seguinte, onde está verde no nosso mapa? Sinal de chuva. O que está provocando especialmente a chuva em boa parte do país é a combinação do calor e da umidade, a circulação do vento que passa pelo norte, atravessa o centro-oeste e vem direto para o sudeste. Hoje o risco, então, de temporal está para você aqui, olha, no sul de Minas, parte aqui do Rio de Janeiro e também Vale do Paraíba. Não quer dizer que no restante de São Paulo, como aqui na capital, não vai chover, como eu falei, e no próprio Rio de Janeiro, região metropolitana, vai dar para pegar uma praia. Aquela praia, passa o protetor solar, mas é à tarde. Vem aquela chuva. Uma coisa que me chama a atenção é que tem menos verdão, aquele mais escuro verdão, aqui no mapa, né? Boa. Menos verdão significa que teremos mais sol. O verdão aqui, ele ficou pequenininho, então menos sol e mais chuva para você que está no Acre, em parte do Amazonas e Rondônia também. No centro-oeste, é aquele dia, sol, calor e a chuva vem à tarde. Em boa parte da região norte também, com exceção de Roraima, onde o sol ali, olha, vai ser um sol para cada um. Tá vendo aqui a nossa escadinha que está, olha, mais movimentada? Boa, Zecite, né? Zona de convergência intertropical. Ela está formando nuvens de chuva para você que está em parte aqui do Pará, Amapá, litoral do Maranhão, Piauí e Ceará. Na faixa leste do Nordeste, então desde Rio Grande do Norte até Pernambuco, aquela chuvinha só para refrescar, tá? Aumentou isso aqui também, você né, viu? Jaque, Aumentou. E você viu o amarelão também? Como que tá? Também. Amarelão. Ele desceu um pouco. Desceu um pouco. Nossa, adoro essas pitadas da Mi. Olha só. É a cor, o colorido. Eu tô ligada nesse colorido aqui que você me mostra. Pois é. Olha só, aqui no Mar Amarelão, no interior nordestino, em quase toda a Bahia, aquele tempo bem agradável com muito sol. Vamos dar uma olhada em Juazeiro, então, no norte da Bahia? Olha só. Sabe hoje a máxima prevista para quem tá aí? Não faço ideia. 35 graus, muito calor. Sabe onde também teremos tempo super firme? No sul. Você que tá aqui, olha, em Santa Catarina e em parte do Rio Grande do Sul. Então, vamos dar um pulinho em Caxias do Sul, para você que tá na Serra do Rio Grande do Sul. Máxima de 32 graus, não vai chover, aproveitem esse calorão. Tem gente que reclama do calorão, eu sei, gente, mas não tem jeito. Aceita porque... Tem gente que reclama do calorão. Hashtag aceita que dói menos. Ok. É verão. Né? Olha só, com quem? As mínimas aqui, Michele, dá uma olhada. Mínimas super altas, 25 para você que tem em Porto Alegre, 24 em Floripa, 21 aqui em São Paulo e no Rio. E lá em cima, olha, São Luís e Fortaleza com 24. Para encerrar, pra vocês terem uma ideia, que hoje o calor vai continuar. Olha, eu vou destacar só algumas capitais, porque a maioria tá acima de 30. Eu tô sofrendo, gente, olha isso. Não quer dar um pulinho no Rio, não? 38 graus, não tá nem em Porto Alegre, 37. Não. Então, olha, 32 aqui pra gente em São Paulo, pode ser, mas olha, é calorão e daqui a pouco eu conto mais pra vocês. Jaque, obrigada. 38 graus, meu Deus. Até já, tá, Jaque? Tá. Encerramos 2018 e abrimos um novo livro em branco.
vamos escrever uma nova história positiva, cheia de novidades e de realizações. Uma história que só você pode escrever. Faça o que seu coração mandar. Se quiser mudar, mude. Agradar a si com novos pensamentos e atitudes será o melhor presente de 2019, que está de braços abertos para você ter e ser cada vez mais. Bora preencher todos os capítulos dessa nova história? Feliz Ano Novo! Ele chegou com toda a crônica impulsionada pela São Silvestre, é isso? Exatamente. Tiago Oliveira, bom dia, feliz Ano Novo pra você ti. também, Mi. Turma, que coisa boa estar de volta aqui ao nosso Hora 1. Feliz Ano Novo, feliz 2019. É exatamente isso, né? Você aí de casa tem um livro em branco e você é autor da sua própria história, que você pode sim conduzir sempre para coisas positivas e cada vez melhorar aquilo que você quer para essa temporada 2019. Hashtag sou fã do Tiago. Você viu? Tamo junto, sou fã da Mi também. Olha, aí você fala assim, dia 2 de janeiro, o que tem no esporte? O que tem no esporte? Querida Copinha. E é querida mesmo. A gente vai começar aí a 50ª Copinha, uma competição que reúne tantos jogadores, mas tanta molecada que sonha, que quer crescer, como a gente falou agora nesse VTzinho, nessa crônica, e na Copinha a gente acompanha isso. E é muito bacana. É claro, Michele, turma de casa, a gente vai ver um jogo ruim, normal, a gente assiste no Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, Copa do Brasil, Libertadores, mas na Copinha, isso é só um detalhe, porque a gente acompanha mesmo aqueles atletas que viajam o Brasil inteiro, saem, né, do seu estado, vêm a São Paulo e vêm de ônibus. Às vezes não tem alimentação, não tem uma chuteira, vai pedir uma chuteira emprestada. E isso, de uma certa maneira, a gente pode considerar que é legal, porque esses atletas aprendem desta maneira, na superação. É claro que a gente gostaria de ver todos os times, né, com as melhores condições. Exatamente, no mínimo com as condições, uma alimentação, como os atletas, né? Sim. Alimentação, material esportivo, mas isso acontece na Copinha, não vai ser diferente nessa temporada e a gente colocou algumas informações aqui para vocês entenderem como é a Copinha. Começa hoje, vai até o dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, feriado aqui na capital, mas a grande final sempre é no Pacaembu. São 128 times e de todos os estados do nosso Brasil, né? 26 estados mais o Distrito Federal. E 32 grupos. Poxa, Tiago, vocês não colocaram na nossa tela do Hora 1 todos os grupos e tudo mais? Impossível, né? Não ia caber, né? Até às 6 da manhã estaria aqui no grupo 1, no grupo 2. Mas claro que a gente vai dar destaque a todos os times até o dia 25 de janeiro, que é o nosso dever aqui no nosso Hora 1. 32 grupos, né, divididos em 30 cidades de São Paulo. A competição acontece aqui em São Paulo. E como a gente destacou aqui, o último campeão foi o Flamengo, conquistando o tetracampeonato, e o Corinthians é o time com mais títulos, né, na história da Copinha, com 10 títulos. A gente vai ver muita coisa bacana aqui, jogador fazendo golaços, outros nem tanto. E o destaque da galera, né? Como você falou da molecada, que tem esse espírito de futebol já, e você começa a ver, de repente, esse daí vira um, sei lá, um Ronaldinho. Tal. Exatamente. Mas tem uma coisa que todo ano eu falo sobre a Copinha. É natural do ser humano, natural do torcedor, falar assim, é o novo Neymar. É Neymar, ponto final. Ponto, outros jogadores. Exatamente. Né? Outros nomes. Exatamente, porque cria-se uma expectativa no jogador, imagine para um moleque, né? Competição sub-20. É a comparação que não cabe, né? É claro que você pode falar assim, lembra um pouquinho o Ronaldinho, lembra um pouquinho o Kaká, lembra um pouquinho o Neymar, mas você rotular, como muitas vezes em várias temporadas, o novo Neymar, tem um estilo, talvez, que se assemelha, mas, como você falou, você está certíssimo. Acho que rotular não é bacana. É legal a gente ver a Copinha, porque a gente conhece os novos jogadores, é uma vitrine muito grande para eles, né? Não só como torcedores, jornalistas, mas empresários também, e até para o próprio atleta, que está desmotivado, Michele, na sua competição, no seu estado, e aí quando vem para a Copinha fala assim, não, é aqui que eu vou dar o meu sangue e cada jogo será uma final, porque é uma grande vitrine e tanto que a gente vai mostrar aqui no Hora 1 quais são os destaques que a gente tem aí, pelo menos do século XXI. Aproveitando aqui na nossa tela do Hora 1,
A gente passa aqui e mostra a primeira rodada que começa hoje da Copinha. Então tem o Ituano enfrentando o Sinop, no Mato Grosso, às 7h15 da noite. Isso no grupo 17, tá? E às 9h30 da noite teremos aí o Corinthians enfrentando o Capital do Tocantins. E aí, no grupo 18, às 5h15 da tarde, teremos o Paulista enfrentando o RB Brasil e às 7h15 da noite, o Vila Nova enfrentando o Porto de Pernambuco. Tudo é isso para vocês e claro que a gente mostra para vocês o que aconteceu nesta primeira rodada da Copinha. Aproveitando para falar, já saiu aqui, mas ainda falando de Copinha, eu quero falar do Corinthians, né? Tem aí 10 títulos na competição e está se reforçando. E reforçou para essa temporada com um jogador de destaque do futsal, claro, do Corinthians. Vamos ver. Estou ao lado do Lucas Piton. Lucas, tudo bem? Bom. Me fala como é que está essa preparação, então, para a Copa São Paulo. Vocês que já, no dia 2, estreiam contra o Ricanato, uma equipe do Tocantins. A preparação está da melhor possível. Estamos treinando forte e focado para mais uma Copa São Paulo. Agora, o Lucas tem uma história muito bacana. Ele, até ano passado, era do futsal do Corinthians. Inclusive, foi campeão mundial sub-17, não foi? Lá em Barcelona, com o time de futsal. E por que essa decisão de tão tardiamente trocar o futsal pelo futebol de campo, já que geralmente essa transição é feita aos 12, 13 anos? Houve uma oportunidade aqui no futebol de campo e não pude deixar escapar, né? Porque futsal é meio complicado, mas deu tudo certo, graças a Deus. Por que é complicado? É muito pouco visível, né? E ainda mais Corinthians, tudo. Futebol de campo me chama bastante atenção. Como é que tá sendo essa adaptação? Tá muito boa, viu? Eu pensei que ia ser mais complicado, mas tá muito boa. Certo. O importante é ter talento. No futsal e no campo dá para trazer, né? Dá, com certeza. Eu tô falando aqui com a Michele. A gente tá falando aqui que é difícil essa troca. Isso tá para vocês entenderem. Eu tava explicando aqui para a Michele que o Piton, que veio do futsal, é completamente diferente. Você deve imaginar. Uma coisa é futsal, bola pesada, uma quadra, outra coisa é pro campo. A bola é maior, você tem um outro tipo de visão, é um outro jogo. É futebol? É. Mas é um outro esporte, é bem difícil mesmo a adaptação, mas a gente vê aí o Piton como destaque nessa última temporada e até agora também para 2019, sobretudo na Copinha. Uma coisa que é importante a gente falar, o Alessandro Jodar, nosso repórter, estava comentando nessa próxima primeira rodada da Copinha, o Corinthians vai enfrentar o Capital do Tocantins. Esse novo time, digamos assim, mudou o nome recentemente, no final de 2016. Por isso que é Capital do Tocantins, como a gente mostrou aqui para vocês. Tá certo? Beleza. Agora sim, a nossa tela automaticamente mostra aqui para vocês aquilo que eu comentei há pouco aqui sobre as revelações. Do quão é legal a gente acompanhar. E tem uma outra coisa que é o seguinte, bate-papo de boteco. A galera que acompanha a Copinha vai torcer pro próprio time e também tem uma parte do tipo, eu vou apostar na Michele como um destaque do meu time. Assim como a gente mostra aqui para vocês, o século XXI, né? São 50 edições da Copinha, mas a gente colocou de 2001 para cá para ficar isso. Mais fácil. E aí, a gente pode destacar, evidentemente, todos os jogadores, tirando o Kaká, que já está aposentado, e também o Fred, que começou no América Mineiro lá em 2003 e pertence ao Cruzeiro, mas todos os outros jogadores, a molecada, que alguns já são adultos, já são veteranos e outros ainda são moleques, no bom sentido, jogam fora do Brasil. Como a gente vê aqui, por exemplo, Vinícius Júnior, tá destaque do Flamengo recentemente na última temporada, está no Real Madrid. Lucas Paquetá, que também voou no Flamengo na última temporada, agora foi para o Milan. Arthur, do Grêmio, isso ó, de 17 e descendo, né? Arthur do Grêmio agora no Barcelona e assim por diante. Temos grandes nomes, Gabriel Jesus, Gabigol, Marquinhos, Lucas Moura, Oscar, Neymar, William, Diego Tardelli, o Fred, como eu destaquei, que é o único jogador que atua ainda no Brasil, Wagner Love, Robinho e o Kaká já aposentado. Quem será o destaque da Copinha? O próximo nome estará aqui? Estará aqui em 2018. A gente vai ver, vai preencher essa arte aqui do nosso Hora 1 e a gente mostra para vocês e vamos acompanhar com todos os detalhes a nossa querida Copinha, porque é bom demais a gente ver tudo que acontece com essa molecada. Então tá bom, Thiago. Daqui a pouco você volta? Daqui a pouco eu volto e vamos falar do mercado, né?
2019 começou e o seu time já se reforçou? Tá bem? Contratou? Abriu o bolso? Tá com escorpião? Não às sei, vezes. né? Tá dando tchau de mão fechada. Vamos ver como está 2019 para o seu time. Então até já. Tiago, obrigada. Você vai ver no próximo bloco aqui no Hora 1. A queda de um helicóptero mata uma pessoa nas ruas de Ubatuba, no litoral paulista. E a posse dos governadores das regiões norte e sul do Brasil. Quatro horas e 51 minutos pela hora de Brasília. O Hora 1 está de volta. Vamos dar uma olhada agora na situação do trânsito e no amanhecer neste momento pelas cidades do país. Começando com São Paulo, corredor norte-sul, uma das mais importantes vias da capital paulista, 23 graus por aqui. Agora no Rio de Janeiro, o cruzamento da Avenida Atlântica com a Princesa Isabel, aí câmera da Prefeitura do Rio de Janeiro, 26 graus no Rio e deve subir muito a temperatura hoje, chegando aos 38, conforme Jaqueline Brasil nos contou. Aí Belo Horizonte, 20 graus, ainda tem previsão de chuva em Minas Gerais. Atenção para você, mineiro, Jaqueline deu o alerta aqui porque já choveu bastante em Minas. Bom dia! Ainda no Sudeste, Vitória, Espírito Santo, 26 graus. Bom dia aí para o pessoal do Espírito Santo. Em Brasília, Distrito Federal, Ponte JK, Brasília que teve muita movimentação ontem, ainda tem bastante hoje, nesse primeiro dia efetivamente de governo Jair Bolsonaro, 18 graus. Aí vamos para Cuiabá, onde faz 24 graus. Bom dia! Em Salvador, na Bahia, tem um pouco de nuvem aí no céu, mas a previsão é de sol, 27 graus. No Recife, olha, adoro essa imagem, 27 graus. Bom dia, recifense. Vamos a Fortaleza, capital do Ceará, onde faz 27 graus. Nosso giro de câmeras segue agora passeando por Curitiba, 20 graus. Bom dia, curitibano. E aí vamos ao Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, onde faz 22 graus neste momento. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, está apurando o que causou a queda de um helicóptero numa área residencial de Ubatuba, no litoral de São Paulo. Um pedestre morreu. Os 3 ocupantes da aeronave sobreviveram. Tiago estava com o primo dele, Alessandro, minutos antes do helicóptero cair. Na hora que eu voltei correndo, eu, meu tio e um outro primo meu, a aeronave já estava caída, não tinha ninguém ainda na cena do acidente. Aí eu vi que era meu primo que estava no chão, infelizmente já não estava mais vivo. Na queda, o helicóptero atingiu Alessandro Correia Leite, que completaria 43 anos esse mês. Ele estava na rua onde morava com a família, no bairro do Itaguá, região central de Ubatuba. O pai dele estava dentro de casa e saiu quando ouviu o barulho. Saí correndo e gritei para o outro meu menino: "Nós chamamos o bombeiro que tem uma pessoa caída ali na entrada." O senhor não viu que era seu filho? Passei perto, não vi que era o meu filho. Estou com 65 anos de idade, nunca passei por uma dor tão doída. Não desejo isso para ninguém. Segundo a polícia, o helicóptero tinha acabado de decolar do aeroporto de Ubatuba para um voo panorâmico. Em menos de 1 minuto de voo, o piloto teria percebido uma pane na aeronave e tentou pousar. O helicóptero bateu em árvores e pedaços da aeronave atingiram os carros que estavam estacionados na rua. No voo, além do piloto, estava um casal de turistas de Bauru, interior de São Paulo. Todos tiveram ferimentos leves. A aeronave é um Robson R-44. A polícia disse que a documentação e as condições da manutenção do helicóptero ainda serão investigadas. É necessário o levantamento dessa empresa, né? Se ela estava regular, a situação da aeronave, né? A situação da manutenção da aeronave, né? Tudo isso tem a necessidade, né? de levantamento para poder esclarecer tudo o que aconteceu, né? Nossos sentimentos à família. A empresa responsável pelo helicóptero informou que a documentação e a manutenção da aeronave estão em dia e que está prestando assistência para os envolvidos aí no acidente. Em Nova Chavantina, no Mato Grosso, 6 pessoas foram atropeladas por 2 carros que iam em alta velocidade. Os motoristas foram presos.
As pessoas estavam no trecho urbano da BR-158, quando os carros passaram em alta velocidade. 6 foram atropeladas. Uma das vítimas está internada em estado grave. 5 pessoas foram detidas, entre elas os motoristas dos 2 veículos. Os 2 foram autuados por tentativa de homicídio, dirigir sob efeito de álcool e também por corrupção de menores. A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu Marcelo de Sá Costa, filho do traficante Fernandinho Beiramar. Ele estava em um carro roubado em Duque de Caxias. Com Marcelo, a PM apreendeu uma pistola e carregadores. Em Valparaíso, Goiás, câmeras de monitoramento de um prédio registraram cenas de violência contra uma mulher. Um homem deu vários socos e tapas na vítima. Ele jogou até cerveja no rosto da mulher. Vizinhos chegaram a reclamar do barulho no apartamento do casal. Segundo a delegada da Delegacia da Mulher de Valparaíso, a vítima ainda não registrou ocorrência. Mas mesmo sem o BO, o caso já está sendo investigado. A polícia analisou o vídeo que mostra toda a agressão e tenta agora localizar o agressor. Também em Goiás, um vigilante penitenciário foi preso no complexo de Aparecida de Goiânia. O Eberson dos Santos Araújo foi flagrado com 1,5 kg de drogas, 6 celulares, 60 chips, carregadores para os aparelhos e R$ 900. Na cela onde ele disse que entregaria os produtos, foram apreendidos celulares, drogas, facas e até uma pistola com munição. O agente e 4 presos foram autuados em flagrante. O Eberson já vinha sendo investigado depois de uma denúncia. Bombeiros fazem buscas por um homem que desapareceu depois que a lancha em que ele estava afundou na represa Jurumirim, em Itaí, São Paulo. 4 pessoas estavam na embarcação. Elas estavam indo em direção a uma outra lancha, que seria usada para acender os fogos de artifício de um condomínio de luxo na represa. 3 pessoas foram resgatadas com vida, mas o prestador de serviços ainda não foi localizado. Vai ser cremado hoje o corpo da atriz Zete Fraser, de 87 anos. Ontem, amigos e parentes se despediram dela no cemitério do Araçá, em São Paulo. Ela estava internada desde o fim de semana. O hospital não divulgou a causa da morte. A atriz nasceu no Rio de Janeiro e foi uma das fundadoras do Teatro Oficina. Fez cinema, teatro, televisão. Entre as novelas na Globo, participou de Sassaricando e Torre de Babel. Zete Fraser criou ainda um fundo de ajuda a artistas com HIV, numa época em que a doença era um tabu. Voltando à política, nos 7 estados do norte do Brasil, os governadores tomaram posse nesta terça-feira. Aqui no Acre, Gladson Cameli, do PP, tomou posse na Assembleia Legislativa do Acre. Ele interrompe 20 anos de mandatos de governadores do PT. Gladson Cameli tem 40 anos, é engenheiro civil, foi 2 vezes deputado federal e se elegeu senador em 2014. Em outubro do ano passado, venceu a eleição para governador com quase 54% dos votos válidos. Gladson assume o governo com parte dos servidores públicos sem receber a metade do 13º salário, uma dívida de mais de 54 milhões de reais. Tenha certeza do servidor, que o tranquilize, que nós vamos achar imediatamente, tentar achar uma solução para que nós possamos pagar. O que eu não posso aceitar que quem trabalhou fique sem receber. O que eu quero é poder achar uma condição emergencial para que a gente possa pagar o quanto antes. Só posso responder a pergunta oficialmente quando a equipe técnica do governo me passar essa previsão. Em um outro momento da cerimônia, já no Palácio Rio Branco, Gladson Cameli recebeu a faixa governamental das mãos do pai, Eládio Cameli. O ex-governador Tião Viana não participou da solenidade. Alegou que o governo dele terminou à meia-noite do dia 31 de dezembro. A cerimônia de posse do governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do PSL, aconteceu aqui no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho. A sessão solene da Assembleia Legislativa foi transferida para cá. O teatro ficou lotado de familiares, amigos, novos assessores e muitas autoridades do Estado. Coronel Marcos Rocha, do PSL, se candidatou pela primeira vez. Assim como o presidente Jair Bolsonaro, do mesmo partido, fez uma campanha focada nas redes sociais. Ele se emocionou no discurso, lembrando da infância pobre. Depois da posse, o governador passou em revista a tropa e concedeu uma rápida entrevista. Falou da prioridade nos primeiros dias de governo. Primeiro, a gente está criando o que eu falei que criaria,
né, durante a campanha e foi um pedido da população, que é uma superintendência de inteligência para poder atuar no sentido de combater a corrupção que possa existir dentro dos vários órgãos públicos. O governador seguiu no fim da manhã para Brasília para acompanhar a posse do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, ele vai nomear os secretários numa outra cerimônia na sexta-feira. A solenidade de posse do novo governo do estado foi realizada no Teatro Amazonas. O governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida foram empossados na presença de deputados estaduais e autoridades. Em discurso, Wilson Lima disse que começa um novo tempo na política. Pediu apoio dos parlamentares e do Poder Judiciário. Ele participou ainda de uma revista com a tropa da Polícia Militar e cumprimentou alguns eleitores. Em seguida, ele participou da cerimônia de transmissão de cargo no Palácio Rio Negro. O ex-governador Amazonino Mendes passou a faixa para ele. Em coletiva de imprensa, Wilson Lima disse que deve equilibrar as receitas do Estado e renegociar contratos. Disse também que deve começar a trabalhar nessa quarta-feira. O Wilson Lima foi eleito com mais de 1 milhão de votos e esse é o primeiro cargo público dele. Antônio Denário é o novo governador de Roraima. Durante a posse, falou em cortar gastos desnecessários, rever contratos, dispensar cargos comissionados e cobrar produtividade no serviço público. Ainda este mês, o governador Antônio Denário quer apresentar um balanço da situação financeira de Roraima. Só em dívidas são 6 bilhões de reais. A ideia é propor uma reforma administrativa e um plano de recuperação fiscal. Vamos ter que ter soluções enérgicas, como eu já falei, acabar com os excessos, acabar com o desperdício, fazer uma gestão honesta, isenta de corrupção. Só assim conseguiremos sair desse caos econômico, tributário, fiscal e financeiro. Valdez Góes, de 57 anos, assumiu o 4º mandato dele como governador do Amapá. A posse aconteceu logo após a meia-noite na sede do Sebrae, aqui em Macapá. E a solenidade foi acompanhada por mais de 500 pessoas, entre familiares, políticos e convidados. No discurso de posse, Valdez relembrou que encarou uma forte crise financeira no último mandato, impactando principalmente nos valores repassados pelo governo federal. Prometeu que vai manter a cautela na aplicação dos recursos. Para os primeiros dias do novo mandato, Valdez anunciou a reforma administrativa e pretende manter as promessas de governo com foco prioritário nas ações para saúde, educação e segurança pública. E disse ainda que se sente renovado para entrar no 13º ano como governador do Amapá. A pessoa é a mesma, né? O cidadão Valdez, mas o governo deve ser diferente. Nós fizemos propostas diferentes, eu não fui reeleito para fazer mais do mesmo. Nós temos que aprimorar toda a gestão pública, então esse é o grande desafio. O governador reeleito Mauro Carlessi, do PHS, chegou antes e cumprimentou autoridades no plenário. Mauro Carlessi fez o juramento reafirmando o compromisso com o Estado. O governador assinou o termo de posse e recebeu a faixa da presidente da Assembleia. Essa é a 3ª vez em menos de um ano que Mauro Carlessi é empossado. Em março do ano passado, o TSE cassou os mandatos do então governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice Cláudia Leles, do PV. Eles foram condenados por Caixa 2 nas eleições de 2014. Mauro Carlessi era presidente da Assembleia e assumiu o governo. Em junho, venceu a eleição suplementar, convocada pela Justiça Eleitoral. E em outubro, foi reeleito. Para a segunda parte da cerimônia de posse, o governador, vice e autoridades vieram a pé até o Palácio Araguaia. Aqui, Mauro Carlessi fez o pronunciamento oficial de início de mandato. Para poder melhorar a vida das pessoas e transformar o Tocantins em grandes projetos.
No Pará, Helder Barbalho, do MDB, tomou posse na Assembleia Legislativa em Belém. Ele reconheceu que o desafio é grande e pediu a colaboração dos deputados estaduais para elaborar e aprovar políticas públicas. O ex-governador do estado, Simão Jatene, não veio para a solenidade. E Helder recebeu a faixa das mãos da mulher e primeira-dama Daniela Barbalho, em frente ao Museu do Estado. Helder reafirmou que a prioridade é a segurança e disse que o primeiro ato de governo será pedir o apoio da Força Nacional. Também falou que policiais que atuam em áreas administrativas vão passar a patrulhar as ruas para ajudar a combater o tráfico de drogas e a atuação de milícias. É absolutamente necessário que nós possamos ter a solidariedade e a compreensão de todos os poderes para que ampliemos o quanto antes o efetivo nas ruas. Helder também falou que vai acompanhar as políticas ambientais do governo federal para a Amazônia. Ele ainda participou de outras 2 solenidades simbólicas de posse em Marabá, sudeste do estado, e em Santarém, na região oeste. Vamos ver agora como foram as cerimônias de posse dos governadores na região sul do país. O novo governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, tomou posse pela manhã. Ele assinou o termo de posse numa sessão solene na Assembleia Legislativa. Depois, a transmissão de cargo foi numa tenda montada em frente ao Palácio Iguaçu, sede do governo. A cerimônia foi rápida e teve orações. Ao final, Ratinho Júnior empossou os novos secretários estaduais. Ratinho Júnior tem 37 anos e é empresário. Já foi deputado estadual, federal e secretário de Estado. No governo, ele disse que vai priorizar a geração de empregos e a redução de gastos públicos. Todos os secretários, todos os dirigentes estatais, de autarquias e de órgãos do Estado vão trabalhar com metas e objetivos para consolidar o Paraná como protagonista do Brasil. O governador Eduardo Leite, do PSDB, vai comandar o Rio Grande do Sul pelos próximos 4 anos. O estado tem um rombo no orçamento deste ano estimado em 4 bilhões de reais. Há 3 anos, o Rio Grande do Sul parcela os salários dos servidores do Poder Executivo. O desafio do governador é colocar os salários desses servidores em dia. E na cerimônia de posse, ele falou que vai cumprir este compromisso ainda este ano. Para isso, prometeu reduzir despesas em várias secretarias. Serão assinados decretos emergenciais, reduzindo, por exemplo, viagens de servidores. Dia 2 de janeiro pela manhã, na nossa primeira reunião do secretariado, vamos assinar uma série de decretos emergenciais para controlar e reduzir as despesas de pessoal e de custeio. Tais medidas emergenciais vão ser apenas um choque inicial de contenção e de eficiência nos gastos. O primeiro compromisso do dia foi um culto ecumênico na Catedral de Florianópolis. Antes de seguir para a solenidade de posse, Carlos Moisés da Silva, do PSL, falou com a imprensa e disse que vai combater a corrupção. O nosso governo será um governo que aplicará infraestrutura a partir do enxugamento da máquina pública, do combate à corrupção, que foi também uma das nossas promessas de campanha, combater a corrupção. E de que forma se combate a corrupção? Colocando as pessoas que nós confiamos, que nós olhamos nos olhos e sabemos quais são as pessoas que estão trabalhando conosco. A cerimônia de posse do comandante Moisés aconteceu aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Oficiais do Corpo de Bombeiros e da PM vieram ver de perto um colega militar assumir o governo estadual. Por outro lado, muitos deputados não vieram, perto da metade, nas contas da própria Assembleia. Depois da posse, o governador tomou um banho de mangueira, mas não foi para refrescar. É uma tradição dos bombeiros, uma espécie de batismo em ocasiões especiais. Carlos Moisés é bombeiro da reserva. Daqui a pouco a gente fala mais da posse dos governadores pelo país. Com banho de mangueira, a gente segue aqui para a previsão do tempo, segunda rodada. Lembrou a infância, né? Bom demais, Jaque, ainda mais com aquele calorão que você me apresentou aí na primeira etapa. Aí. Gente, 5 horas e 10 minutinhos, hora de Brasília. Bom dia para você que está chegando agora, não é isso, Jaque? Bom dia mais uma vez para você que está acordando, que está indo dormir, que está voltando de viagem, que está de boa na lagoa.
banho de mangueira, tudo calorão. mais calor espalhado por todas as regiões, tá? É isso mesmo. A gente começa aqui mostrando alguns destaques para vocês, porque não tem jeito, não tem como escapar, Mi. Eu sei que você não gosta. Olha só, Caicó, Rio Grande do Norte, a temperatura ontem, a máxima, 38,7. Jaguaribe, Ceará, 38,6. Campo Bom, Rio Grande do Sul, 37,7. E Teutônia também, no Rio Grande do Sul, 36,6. E eu não termino por aí, não. Olha só, hoje, a previsão para hoje, Jericoacoara. Aí quando se fala de praia, é interessante, né? Máxima de 32 graus, aquela chuvinha que vem para refrescar. Nesse caso vale, tá valendo. Nesse caso vale, tá bom. Olinda, Pernambuco, 32, também a chuvinha para refrescar. E Vila Velha, Espírito Santo, 34, aí com sol para cada um, não vai ter aquela chuvinha para refrescar. Quando a gente fala de calor, nesse período do ano, a gente também tem a história da umidade, da circulação do vento, que tá aqui, olha, cruzando o norte, passando pelo centro-oeste e indo para o sudeste. É por isso que a chuva vem especialmente à tarde. Onde está verde, chove. É o caso aqui de São Paulo, a capital paulista. Teremos um dia de muito sol, de muito calor, e aí à tarde vem a chuva, que pode ser forte em pontos isolados. No Rio de Janeiro também. Vamos dar um oi para você que está no Rio de Janeiro? Temos a nossa câmera ao vivo para mostrar o trânsito e também ali um pouquinho da praia. Olha aí as placas ainda ali, ó. Réveillon, Rio de Janeiro. Pois é, na festança que foi com muito calor. E hoje, para quem ainda está aí curtindo a folga ou está mesmo morando, tá aí de boa, 38 graus. Você chamou a atenção, né, o 38 graus, né? Detalhe, com o solzão, a sensação pode ser muito mais alta. Tem que fazer como a minha mãe. Você sabe, minha mãe tem leque. Ela anda com leque pra lá e pra cá. Pois é, mas sabe que em dezembro a gente falou sobre o nosso kit verão, Araújo, kit aqui. Verão. É Ventiladorzinho que a gente vai comprar na 25 borrifadorzinho. de março. Borrifadorzinho. Super funciona. Leque. Super funciona, tá? Aí vamos ampliar. Você pode, inclusive, mandar sua sugestão pra gente, tá? Na rede social. Como é que você passa calor aí ou não, né? Pernocas de fora, isso você pode com certeza. Em Minas Gerais é o seguinte, diminui bastante a chuva, principalmente em BH, o que é uma boa notícia, tá? Quem está em Sete Lagoas agora, a gente tem a nossa câmera ao vivo, Sete Lagoas, olha só, Sete Lagoas, a chuva vem um pouco mais à tarde. Imagem legal, né? Várias luzes acesas Parece aí. quando a gente está desembarcando no avião, né? Eu tive essa sensação imagem, também. Assim, de cima. Máxima de 29 graus para você que está aí em Sete Lagoas, tá? A chuva vem à tarde. A zona mesmo a rota do temporal para você que está no sul de Minas, tá? Também aqui no Vale do Paraíba de São Paulo e na divisa com o Rio de Janeiro. Centro-oeste, as pancadas vêm à tarde, assim para você também que está no norte. Só Roraima que está fora aí, tá com vai ter um dia bem ensolarado. A Zecite, a zona de convergência intertropical, vai aumentar as áreas de instabilidade para você que está no Amapá, Pará e também aqui, olha, na faixa norte do litoral nordestino, serve para você que está no Maranhão, Piauí e Ceará. Na faixa leste aqui do Rio Grande do Norte até Pernambuco, a chuvinha para refrescar. E a gente vai dar um oi para você que está no Recife. Oi, você que está no Recife. Bem deserto por aí, tô sentindo falta dos nossos integrantes aqui do nosso quadro. O cara da camiseta não passou. Estão de folga. O moço da bicicleta com pãozinho também não. Mas, ó, para dizer que a máxima é hoje 32 graus. A chuva vem à tarde. No sul, Rio Grande do Sul, de Porto Alegre para cima no norte, tempo super firme. Santa Catarina também. Paraná, aí a chuva vem à tarde, tá? Máximas para hoje, super máximas. 37 em Porto Alegre, 31 em Campo Grande, também em Cuiabá, 29 em Brasília, 33 em Palmas, 32 em Macapá, 34 em Boa Vista e 33 para você que está ali em Maceió. Daqui a pouco eu trago mais informações também sobre, inclusive, amanhã, como vai ser o restante da semana. A dona do sol e da chuva volta já. Então, já aqui, valeu. A sonda batizada de Novos Horizontes, da NASA, a agência espacial americana, sobrevoou o corpo celeste mais distante da Terra. O Ultima Thule está a 6 bilhões de quilômetros do nosso planeta. É um fragmento primitivo do sistema solar em forma de amendoim, com 32 quilômetros de comprimento e 16 quilômetros de largura. O corpo celeste é congelado e, por isso, preserva a composição original. Cientistas dizem que isso vai ajudar a entender mais sobre a formação do sistema solar. Na Rússia, um bebê de 10 meses foi resgatado dos escombros de um prédio onde houve uma explosão. O menino aguentou 35 horas debaixo dos destroços.
com uma temperatura de 17 graus negativos. A mãe da criança está viva e acompanha a recuperação do filho, que teve queimaduras pelo frio e uma lesão na cabeça. Logo depois do resgate do menino, as buscas foram suspensas, porque o restante do prédio corre o risco de desabar. A suspeita é de que um vazamento de gás tenha provocado o acidente, que ocorreu na segunda-feira. 8 corpos foram resgatados e 35 pessoas seguem desaparecidas. Na Itália, banhistas desafiaram o frio para comemorar a chegada do Ano Novo, no tradicional banho de 1º de janeiro, no Rio Tibre, em Roma. A celebração acontece há 72 anos. A uma temperatura de 6 graus negativos, este ano, 4 mergulhadores participaram dos saltos no centro da capital italiana. A seguir, você vai ver aqui no Hora 1 os detalhes do governo de Jair Bolsonaro. Quem são os novos ministros empossados nesta terça-feira? E os primeiros projetos do novo governo. E as posses dos governadores das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Olá, bom dia, bem-vindo para você que está chegando agora. São 5 horas e 18 minutos pela hora de Brasília, o Hora 1 está de volta. Vamos fazer mais um giro de câmeras pelo país para ver como o dia está amanhecendo. Aí na sua região, começando por São Paulo, Radial Leste, 21 graus em São Paulo. No Rio de Janeiro, vamos para Copacabana, 25 graus por lá e deve esquentar bastante. Bom dia, Carioca. Belo Horizonte, já choveu, ainda tem previsão de chuva e o amanhecer começa com temperatura agradável, 19 graus. Em Vitória, no Espírito Santo, o sol começa a querer aparecer, 25 graus, bom dia. Passando por Brasília, Ponte JK, 19 graus, bom dia. Agora, nordeste do país, Salvador, onde faz 27 graus. Dando uma olhada aí no Recife, 27 graus ali no Recife. Em Fortaleza, 27 graus também, pouquíssimo movimento aí, alguma pessoa ou outra. Seguindo para Curitiba, onde faz 20 graus neste momento. E aí a gente termina com esse visual aí das pontes em Florianópolis, 26 graus. Terminada a transição, agora é hora de trabalhar. E o presidente Jair Bolsonaro assinou os primeiros atos. Num deles, reajusta o salário mínimo para R$ 998. Bolsonaro, por decreto publicado numa edição extra do Diário Oficial, definiu a nova organização do governo. O Ministério da Agricultura, por exemplo, passa a ser responsável pela regularização fundiária de terras indígenas e quilombolas. Ministério da Agricultura. Essa tarefa era antes da FUNAI. Confira então como ficou o desenho administrativo dos ministérios. A esplanada dos ministérios encolheu, mas não como prometido. Durante a campanha, Jair Bolsonaro disse que ia reduzir o número de ministros para 15, mas no fim anunciou 22 ministros, 7 a menos que no governo de Michel Temer. Na escalação do time de Bolsonaro, militares da reserva, General Augusto Heleno, para ser os olhos e os ouvidos do presidente no Gabinete de Segurança Institucional. Um homem de confiança e que foi fundamental para a escolha dos outros comandos militares. General Azevedo e Silva, Defesa. General Carlos Alberto dos Santos Cruz, Secretaria de Governo. Almirante de Esquadra Bento Costa Lima de Leite Albuquerque Júnior, Minas e Energia. Tenente-Coronel Aviador Marcos Pontes, Ciência, Tecnologia e Comunicação. Além do vice-presidente General Hamilton Mourão, que terá uma função estratégica. Ele mesmo disse que vai comandar o que chamou de centro do governo, o monitoramento de projetos tocados pelos ministérios. Para combater a corrupção, Bolsonaro buscou a reputação da Lava Jato e nomeou Sérgio Moro
para o Superministério da Justiça e Segurança Pública, que ganhou mais poder com a vinda do COAF, órgão de inteligência fundamental contra a lavagem de dinheiro. Mas aqui na Esplanada, o homem que ganhou do presidente Bolsonaro carta branca para montar a equipe e também um plano para reerguer a economia do país foi Paulo Guedes. Uma missão nada fácil. O novo governo recebe as contas no vermelho, com um rombo previsto de 159 bilhões de reais. Mais de 12 milhões de pessoas sem emprego e um sistema produtivo travado. O crescimento da economia não passou de pouco mais de 1%. O Superministério da Economia, sob o comando de Paulo Guedes, é uma fusão dos Ministérios da Fazenda e Planejamento. Vai agregar também a Receita Federal e parte do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Paulo Guedes nomeou 6 secretários para funções estratégicas e indicou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com status de ministro. Bolsonaro trouxe nomes técnicos e ligados à política. Osmar Terra, do MDB na Cidadania, uma fusão de esporte, cultura e desenvolvimento social. Gustavo Canuto, servidor público, desenvolvimento regional, uma fusão dos Ministérios da Integração Nacional e Cidades. Tereza Cristina, do Democratas, na agricultura. O diplomata Ernesto Araújo, nas relações exteriores. Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, na saúde. O professor Ricardo Vélez Rodrigues, educação. O servidor público Tarcísio Gomes de Freitas, infraestrutura. Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, turismo. A assessora parlamentar Damares Alves, mulher, família e direitos humanos. Ricardo de Aquino Salles, do Partido Novo, meio ambiente. André Luiz de Almeida Mendonça, Advocacia Geral da União. Wagner Rosário, funcionário de carreira da Controladoria Geral da União na Transparência. Gustavo Bebiano, do PSL, Partido do Presidente, para a Secretaria-Geral da Presidência. E na Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do Democratas, que coordenou o governo de transição e preparou o terreno para formar a base aliada no novo Congresso. O governo afirma que a relação com o Congresso será diferente. Vai buscar apoio sem tomar lá da cá, sem dar cargos ou verbas em troca de votos. Durante a transição, a equipe de Bolsonaro recebeu mais de 300 parlamentares de 10 bancadas. Sabemos que temos que funcionar em equipe. Há uma ideia em todos nós de fazer um trabalho conjunto. Ninguém faz nada sozinho. Todos nós já temos prioridades a serem vencidas, né? Prioridades que estão na nossa pauta já. E, logicamente, muito trabalho pela frente. Vocês vão ver um governo diferente, entendeu? Sem estrelismo, a equipe fechada, todo mundo trabalhando em conjunto. Vai ter muita unidade. Todas as questões que envolvem a Previdência já estão bastante amadurecidas pela equipe técnica do professor Paulo Guedes. Nós deveríamos marcar com ele no dia 3 uma apresentação para ele, onde ele vai conhecer então tudo aquilo que nós preparamos ao longo de todo esse tempo. E aí ele vai decidir como é que nós vamos fazer e nós vamos combinar ainda dentro do mês de janeiro como que será o rito. É isso. O Onyx falou aí da reunião no dia 3, amanhã. Essa reunião inicialmente estava marcada para a semana que vem, foi antecipada. A gente volta a falar da posse dos governadores. No Distrito Federal e nos estados do Centro-Oeste, as cerimônias marcaram as estreias de 3 governadores. Em Goiás, a cerimônia de posse de Ronaldo Caiado foi na Assembleia Legislativa do Estado, em Goiânia. A sessão foi aberta ao público e acompanhada por cerca de 600 pessoas. Entre as autoridades, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que é goiana. Ronaldo Caiado fez um juramento à Constituição da República e também do Estado de Goiás, se comprometendo a cumprir rigorosamente a todas as leis. Ele discursou por 52 minutos em plenário. Falou do desafio que tem pela frente. Afirmou que vai receber o Estado com uma dívida de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Defendeu um governo transparente, com tolerância zero para a corrupção e a violência. Disse também que vai valorizar os servidores públicos e aumentar o salário da polícia. Não se governa sem ter o apoio dos servidores. Ao mesmo tempo, combater as desigualdades regionais. Nosso plano de governo, nós temos que chegar a 50% em
escolas em tempo integral. Na sequência, Ronaldo Caiado veio para o Palácio das Esmeraldas, onde recebeu a faixa de governador de José Eliton, do PSDB. Ronaldo Caiado é formado em medicina, tem 69 anos e é também produtor rural. Já foi deputado federal e senador e governa Goiás pela primeira vez. Em Mato Grosso do Sul, o governador reeleito Reinaldo Azambuja, do PSDB, e o vice Murilo Zawitch, do DEM, tomaram posse numa cerimônia aqui na Assembleia Legislativa. A solenidade começou por volta das 3h30 da tarde e durou cerca de 40 minutos. Azambuja fez o juramento, recebeu a faixa do presidente do Legislativo e, em seguida, assinou o termo de posse com o vice. Depois fez o primeiro discurso oficial no segundo mandato. Ele falou dos principais desafios para os próximos 4 anos. Entre eles, reduzir gastos com a folha de pagamento. Principalmente na convocação de cargos em comissão, na diminuição de algumas contratos e algumas terceirizações. Buscar isso. Também indicou que pode abrir espaço para concessões e parcerias público-privadas no setor de infraestrutura e que vai dar incentivos a empresas que oferecerem empregos a jovens e mulheres vítimas da violência. O novo governador de Mato Grosso tomou posse no fim da tarde do dia 1º em Cuiabá. Mauro Mendes, do DEM, assinou a ata de posse, fez o juramento à Constituição do Estado e depois, já empossado, fez um discurso, seu primeiro discurso como governador, quando ele apontou a necessidade de se continuar apoiando o agronegócio, que é a base da economia do Estado. Certamente precisaremos fazer alguns bons debates sobre o modelo de tributação que vai permear as relações Estado e iniciativa privada nos próximos anos. Mauro Mendes depois fez uma reforma administrativa como seu primeiro ato de governo, reduzindo as secretarias de 24 para 15 e nomeando os secretários de Estado escolhidos por ele. Mauro Mendes é empresário, é casado, tem 54 anos e 3 filhos. Já foi prefeito de Cuiabá entre 2012 e 2016, quando não disputou a reeleição. Essa foi a segunda tentativa dele de chegar ao governo. Em 2010 não conseguiu e agora foi eleito no primeiro turno com 58,7% dos votos. O vice-governador de Mato Grosso é Otaviano Pivetta, do PDT. Ibanez Rocha, do MDB, começou o dia na missa, acompanhado da família e de integrantes do alto escalão. Em seguida, foi à Câmara Legislativa. O governador mais votado do Centro-Oeste quebrou o protocolo e tomou posse ao lado do filho de 13 anos. No discurso, o advogado, que ganhou a primeira eleição a um cargo público, comentou ter saído de 2% nas pesquisas de intenção de voto para ganhar com quase 70% dos votos no segundo turno. O fenômeno não foi Ibanez, o fenômeno foram as pessoas. Foi exatamente a população do Distrito Federal que demonstrou que queria mudança. Muitos perguntam da preocupação com os inúmeros problemas que existem na cidade, e eu sempre digo que Deus dá a carga de acordo com o burro, e é assim que nós vamos tocar. Depois, Ibanez recebeu a faixa de Rodrigo Hollenberg no Palácio do Buriti e desceu a rampa em direção às tendas no meio da praça. Toda esta estrutura foi montada a pedido de Ibanez Rocha, que arcou com parte dos custos. Ele queria receber mais convidados, já que o espaço dentro do palácio é limitado. Esta é a primeira vez que parte da cerimônia de posse de um governador do DF ocorre aqui do lado de fora, na Praça do Buriti. Aqui, o governador deu posse aos secretários e fez um segundo discurso, agora para os eleitores. Relembrou a trajetória, a origem nordestina e humilde e disse que vai priorizar a saúde. João Dória, Romeu Zema, Wilson Witzel e Renato Casagrande foram os governadores que tomaram posse na região sudeste. Às 3 horas, Renato Casagrande assinou o termo de posse e assumiu o cargo de governador do Espírito Santo. No plenário da Assembleia, fez o primeiro discurso, já como governador. Fez críticas ao antecessor, Paulo Artung. Desenvolvimento foi o que prometeu Casagrande para os próximos anos. Mesmo ainda sofrendo os efeitos da crise nacional, reunimos recursos, capacidade, experiência e determinação para recolocar o Espírito Santo no caminho do desenvolvimento econômico e do equilíbrio social. Da Assembleia, Casagrande seguiu para o Palácio Anchieta, no centro de Vitória. Aqui houve a transição de governo. E com a faixa de governador, Casagrande fez mais um discurso.
Os discursos foram parecidos, mas aqui no Palácio Anchieta, Renato Casagrande começou falando de cautela, de cuidado com os rumos do país na política e na economia nos próximos anos. Wilson Witzel, do PSC, chegou às 8h20 da manhã. Estava acompanhado da mulher, Helena Witzel, e de 3 dos 4 filhos. Deputados, aliados políticos, novos secretários e autoridades acompanharam a cerimônia, como o cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, também participou. Nesta quarta-feira, será a vez dos novos secretários tomarem posse, numa cerimônia no Palácio Guanabara. No primeiro discurso como governador, Witzel agradeceu o apoio que recebeu durante a campanha e disse que um dos desafios é a geração de empregos. Não menos desafiadora será a retomada do crescimento econômico, com geração de emprego e de renda. Também são metas estratégicas da nossa gestão fortalecer e expandir o setor produtivo do turismo. Hoje, no Diário Oficial, Wilson Witzel já publicou 8 decretos. Um deles determina a redução de 30% das despesas de todas as secretarias, menos saúde, educação, Polícia Civil, Polícia Militar e Administração Penitenciária. Outro decreto cria o Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio, para substituir a Secretaria de Segurança. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o vice Paulo Brant, os dois do Partido Novo, tomaram posse aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais por volta das 10 horas da manhã. Durante a solenidade de transmissão de cargo, ele recebeu das mãos de Fernando Pimentel, do PT, o grande colar da Inconfidência, com decoração máxima de quem ocupa o cargo do Executivo aqui no Estado. O novo governador diz que vai cortar gastos, enxugar a máquina pública e priorizar saúde, segurança e educação. E pediu a união de todos num pacto por Minas. Nesse momento, temos, todos nós, a responsabilidade de assumir que serão as ações tomadas no presente que poderão ou não garantir o futuro de nossos filhos e de nossos netos. Depois, na cidade administrativa, sede do governo do estado, Zema foi recebido pelos Dragões da Inconfidência e passou em revista à tropa. O governador fez um novo discurso para os convidados, parentes, amigos, políticos. Segundo a organização do evento, 4.000 pessoas participaram. João Dória, do PSDB, chegou cedo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estava com a esposa, Pia Dória, com o vice, Rodrigo Garcia, e a mulher dele, Luciana Garcia. O primeiro discurso como governador durou quase meia hora. Disse que vai incentivar a geração de empregos, a redução da pobreza e a economia criativa. E também que vai governar sem trocas de favores com outros políticos. Menos governo, menos Estado, menos estatais, menos privilégios, mais segurança, mais saúde, mais educação, mais oportunidade, mais emprego. Depois da posse, João Dória veio para o Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista. Aqui foi recebido pelo agora ex-governador Márcio França, com quem disputou a eleição para o governo do estado. França entregou a bandeira do estado a Dória, num gesto simbólico para selar a transmissão do cargo. Depois, João Dória foi para o auditório Ulisses Guimarães, onde empossou os 20 secretários estaduais e fez mais um discurso semelhante ao primeiro. Dória ainda assinou 6 decretos. Entre as mudanças estão a extinção de empresas estaduais e a redução de gastos. Depois da cerimônia, João Dória e o vice Rodrigo Garcia ficaram por 1h30 recebendo os cumprimentos dos convidados. Assim encerramos aí o bloco político, né, da posse dos governadores país afora. Agora, terceira etapa da previsão do tempo com a Jaqueline Brasil. É chegada a hora, Jaqueline. 5 horas e 35 minutos. Bom dia para você. Muita gente voltou, boa, né? Deu para acordar. Muita gente que está voltando agora ou já voltou de viagem do Réveillon e vai começar agora como se fosse uma segunda-feira, meia tarde ali, né, da semana. Ou você, se você está de folga ainda, está assistindo a gente aqui. É o seguinte, o calor continua. Sabe quando você coloca uma roupa super levinha, principalmente as meninas que sentem mais frio e leva aquele casaquinho? Hoje nem vai precisar levar esse casaquinho. Não precisa nem do já cardigan tá ali. Não, já está calor agora e vai continuar durante todo o dia. Hoje chove em parte do país e em outra não. Tem uma rota do sol e a gente começa por essa rota mostrando Vitória agora. Vamos direto para nossa câmera de Vitória,
Para mostrar esse amanhecer fantástico em Vitória, hoje não chove no Espírito Santo, tá? Vitória, máxima de 34 graus. A pincelada do amanhecer. A pincelada do amanhecer. Só que também tem a rota da chuva e a gente destaca, inclusive, onde tem risco para deslizamento e alagamento. Atenção, você que está no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo e também no sul de Minas, o risco é baixo. Como choveu muito nos últimos dias, hoje não está na rota do temporal, só que qualquer chuva já pode provocar tanto deslizamento quanto alagamento. Agora, já na região serrana e também na região metropolitana do Rio de Janeiro, o risco já sobe um pouco mais para médio e também na zona da Mata Mineira, como Juiz de Fora. Vamos dar um oi e observar como é que está Juiz de Fora agora? Juiz de Fora, nesse momento não chove, o céu está até bonito, olha. Só que mais tarde pode chover, tá? Juiz de Fora não está na rota do temporal, mas é uma chuva que pode apertar um pouquinho mais. Máxima de 26 graus para vocês que estão em Juiz de Fora. As áreas de instabilidade nesse momento ajudam a gente a contar justamente isso. A chuva vem mais à tarde, porque com o calor e com a umidade, essas poucas nuvens aqui começam a aumentar. Então, elas viram nuvens de chuva mesmo em maior quantidade no norte, centro-oeste e também no sudeste. Por enquanto, agora tudo limpinho, por isso que não chove agora no sudeste. Mas dá uma olhada aqui, olha, nessa quantidade aqui de nuvens. Sabe o que é isso aqui, gente? É uma frente fria que está começando a se formar agora no Uruguai. Essa frente fria amanhã vai chegar no Rio Grande do Sul, só que ela já está aumentando as áreas de instabilidade para você que está no Rio Grande do Sul, especialmente no sul do estado, tá? E por isso que pode chover por lá hoje, daqui a pouco a gente mostra o nosso mapa. Antes, eu até mostro aqui para vocês onde tem risco de temporal hoje. Em 3 pontos aqui, especialmente Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, olha só, máxima de 33, calor. E o acumulado de chuva previsto de 20 milímetros. E já choveu ontem ali na região, aqui na região metropolitana de São Paulo, ali, né? Suzano, Mogi, por ali para os lados de Guarulhos. E a capital, inclusive, ficou em estado de atenção. Hoje pode acontecer de novo, tá? Cuidado. Nova Friburgo, região serrana do Rio. Olha só o acumulado previsto de chuva, 30 milímetros, muita coisa. 26 graus a máxima. E Poços de Caldas, Minas Gerais, 40 milímetros e 27 graus de máxima. Agora sim, aqui eu explico. Lembra que eu falei aqui, olha, daquela nuvem grandona de chuva aqui no sul do Rio Grande do Sul? Já quem está em Porto Alegre, no norte do estado, aí tempo firme. Em Santa Catarina também. Só que no Paraná, a chuva vem à tarde também. Mas calma, você que está, por exemplo, em Guaratuba, temos imagens ao vivo no litoral do Paraná. O que vai acontecer? Você vai conseguir aproveitar a praia de manhã e também no meio da tarde. Depois da hora do almoço, aí cuidado porque a chuva pode vir, tá? Quem estiver de folga ainda consegue curtir um pouco. Máxima de 32 graus para vocês que estão aí. Centro-oeste, a chuva vem à tarde, no norte também, Roraima com sol para cada um. Onde também pode chover, aqui ó, na faixa leste, na faixa norte, desculpa, do litoral aqui nordestino, do Maranhão até o Ceará e concluindo aqui do Rio Grande do Norte até Pernambuco. Todo amarelão aqui significa que teremos um tempo firme, seco. Claro que no sertão nordestino isso é bastante preocupante, mas para você que está aproveitando aí os dias de folga, Bahia, litoral da Bahia e aqui também no norte de Minas, o tempo super firme. Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, a chuva vem à tarde, vai dar para aproveitar super o dia com sol e muito calor. Falando em calor, temos que mostrar 37 para você que está em Porto Alegre, 32 tanto em Floripa e também em São Paulo. Eu só olhando aqui para a Michelle, aqui ela vai 38 no Rio, 28 em BH, ó, menos, tá vendo? 29 em Brasília, 33 em Palmas, 31 para você que está em Fortaleza, também em São Luís, Macapá com 32, em Manaus também 32. Vou encomendar para o César, assim, super, ultra, mega máximas, nesse caso. Boa, falaremos isso para o nosso meteorologista. Jaque, obrigada, tá? A gente se fala já mais. Depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. Na Alemanha, um homem joga o carro contra a multidão. 4 pessoas ficaram feridas. E como os times de futebol do Brasil estão se preparando para a nova temporada. Bom dia para você que está chegando agora, 5 horas e 42 minutos na hora de Brasília. O ano começou com vários ataques que estão sendo investigados pela polícia. Em Manchester, na Inglaterra, a ação foi numa estação de trem. Hora da gente bater um papo com a correspondente Cecília Malan, que tem os detalhes ao vivo para nós. Cecília, bom dia. Mais uma vez, prazer falar contigo. Que triste essa notícia, né? Pois é, Michele. Bom dia a todos vocês aí no Brasil. Olha, a estação próxima à Manchester Arena estava lotada por causa das comemorações do Ano Novo, claro, quando um homem saiu esfaqueando pessoas aleatoriamente.
A polícia investiga se o ataque foi um atentado terrorista. Testemunhas dizem que o homem gritou o nome de Alá durante a ação. Os investigadores disseram que o suspeito pode ter graves problemas mentais, mas nenhuma possibilidade foi descartada até o momento. Entre os feridos está um policial militar que já teve alta. Um homem e uma mulher seguem internados com ferimentos graves, mas a informação é que eles não correm risco de vida. A polícia disse que, por enquanto, não há nada que sugira o envolvimento de outras pessoas nessa ação violenta. O Reino Unido está em seu segundo nível mais alto de ameaça terrorista, o que significa que um atentado é considerado altamente provável. Autoridades de segurança dizem que estão enfrentando níveis recordes de trabalho para combater militantes islâmicos e extremistas depois de 4 grandes ataques no ano passado. Na Alemanha, a polícia prendeu um homem de 50 anos acusado de usar o seu carro para atropelar pessoas no primeiro dia do ano. O ataque aconteceu numa praça na cidade de Bottrup, onde uma multidão comemorava a chegada do Ano Novo. 4 pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas estão cidadãos sírios e afegãos. Segundo a polícia, o homem fez comentários racistas quando foi encontrado. Autoridades descreveram o caso como um ataque de xenofobia motivado por ódio. A polícia disse que o motorista, no mesmo dia, tentou atropelar um pedestre que conseguiu escapar e, depois do ataque, ainda jogou o carro contra um ponto de ônibus. Nesse caso, ninguém se machucou. Agora, Michele, na França não teve violência, mas 8 pessoas começaram um ano levando um baita susto. Elas ficaram presas durante 8 horas num brinquedo em um parque de diversões na cidade de Rennes. A atração fica em uma torre de 52 metros de altura. Quando eles estavam lá em cima, o equipamento simplesmente quebrou. Nenhuma escada de bombeiros foi autossuficiente para alcançar o grupo. Aí um helicóptero teve que ser acionado para fazer o resgate. Felizmente ninguém se feriu, mas alguns já disseram que no final deste ano vão ficar quietinhos em casa para que nada aconteça. Melhor mesmo, viu? Espero que o ano tenha começado bem e sem sustos para todos vocês. Sem susto para mim, porque eu não me atrevo a subir num brinquedo desse de jeito nenhum, Cecília. Feliz ano para ti também. Obrigada, tá? Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Logo no primeiro dia do ano, um jogo, meus amigos, histórico. Daí, ó, enquadra 2 lendas em atividade no tênis. A maior vencedora de Grand Slams na era profissional com 23 títulos, a americana Serena Williams, enfrentou pela primeira vez o suíço Roger Federer, recordista entre os homens, com 20 Grand Slams na carreira. O confronto épico não foi na chave de simples, e sim nas duplas mistas na Copa Hopman, disputado na Austrália. Ao lado do compatriota Belinda Bencic, Federer queria tanto vencer que sobrou essa bolada em cima do parceiro de Serena. Só que o Francis Tiafoe descontou na jogada seguinte. No final, deu Federer vitória por 2-0 e uma inédita selfie em quadra que reuniu 43 títulos de Grand Slams. Para curtir, compartilhar e ficar na história. De fato, jogo histórico. Bola trocada pode, né? Pode. Dói um pouquinho, viu? Para quem joga tênis, ainda mais com duplas, dói um pouquinho. Quando você tá ali bem próximo à rede, você leva fica uma marca ali. Uma tatuagem que vai demorar uns 5, 6 dias para ir embora. Isso, quer dizer, algumas semanas, talvez. Demora um pouquinho. Mas é bom demais, né? Ainda mais quando a gente vê 2 monstros sagrados em quadra. Vamos voltar a falar de Copinha? Vamos. Aqui no primeiro bloco, hoje, no nosso Hora 1, a gente deu o destaque da Copinha, que começa hoje, né? Vai hoje, dia 2 de janeiro, até o dia 25 de janeiro. Competição disputada aqui em São Paulo, Sub-20, a garotada em campo e aquele momento tão importante para essa garotada, né? Onde todo mundo está assistindo, os torcedores, os jornalistas e os técnicos também. Aí, aproveitando esse gancho dos técnicos, o que a gente fez? Temporada 2019 já está começando, os times estão se montando. Nós colocamos aqui os técnicos contratados para esta temporada, evidentemente, para a Série A, para ficar um pouco mais fácil. Por enquanto, o que nós temos?
Fábio Carille, tudo isso fechado no fim de 2018. Claro, hoje é apenas dia 2 de janeiro. Mas a volta do Fábio Carille ao Corinthians, depois de 6 meses, teve aí o título do Campeonato Paulista, 2 títulos, né, do Campeonato Paulista, mas claro que nós colocamos aqui o título principal, foi o Campeonato Brasileiro de 2017. Abel Braga. O Abel gosta de comandar uma equipe desde o início da temporada. Quando ele saiu do Fluminense, né, ele mesmo pediu para sair, uma conversa com o tricolor carioca. Na metade do ano passado, ele falou assim, pronto, eu não vou assumir nenhum time, isso não é novidade. Não vou assumir nenhum time no meio da temporada, eu só vou pegar uma equipe no início, que aí sim ele tem controle, ele escolhe os jogadores e também dá tempo dele pensar e elaborar todas as estratégias para a temporada 2019, no caso. Estilo de trabalho Exatamente. mesmo, né? E agora está no Flamengo. A gente destacou aqui, né? No Fluminense foi campeão brasileiro em 2012, Libertadores lá em 2006 com o Internacional e o Mundial de Clubes também em 2006 com o Inter, com o Colorado. Tá aí, o Fernando Diniz tem um grande desafio com o Fluminense, com o tricolor carioca. A gente mostrou aqui na temporada passada, em 2018, que o Fluminense não está muito bem da grana, não. Está bem complicado. Ele mesmo sabe, ele assumiu isso ao ser anunciado, mas tem um grande desafio agora com o Fluminense, principalmente porque é difícil você montar um elenco quando... Não tem dinheiro. Não tem, né? Isso. Mas tá aí. Nós temos o Maurício Barbieri, deixou o Flamengo e agora está no Goiás. O Goiás retornando à Série A, vai disputar o Brasileirão em 2019. O Barbieri aí, aos 37 anos, um novo técnico com estilo diferente, né, do que a gente está acostumado, tem um pouco mais de paciência, joga um estilo de jogo mais cadenciado, já assumiu o Goiás, buscando bons resultados agora na temporada 2019. E o Jorge Sampaoli fechou com o Santos, o argentino de 58 anos, o principal título a Copa América de 2015 com o Chile. Ele é argentino, mas à época estava com a seleção chilena e foi campeão da Copa América e vai aí assumir essa responsabilidade. E o ano passado, Michele, com a Mona Lisa, a gente contou, e até falo mais uma vez, claro que todos os técnicos têm esse desafio, mas o Jorge Sampaoli tem um pouquinho a mais por ele ser estrangeiro. Sim. É a cultura do brasileiro não ter paciência com o técnico. E a gente fica na expectativa que um grande técnico, como será o Jorge Sampaoli à frente do Santos, como ele vai trabalhar. O Santos, por enquanto, não contratou ninguém, daqui a pouco eu mostro para vocês. E também toda essa paciência que o torcedor precisa ter. O trato com a torcida e o trato da torcida. Exatamente, para com ele. Porque tem a fase de adaptação. Michele, se você vai para o Rio de Janeiro, você vai ter uma adaptação. Se você vai se você muda de casa, você tem uma adaptação. Agora você muda de país. É o caso. Tem o lance da língua, né? Todos os jogadores entenderem que o Jorge Sampaoli está querendo. E ele também entender que o que o jogador gosta, em qual posição gosta de atuar. E aí, meus amigos, é questão de tempo. Não adianta ter aquela cobrança. Eu sei que você, torcedor, você quer resultado. Ele precisa de resultado, você está certo cobrar. Mas é importante ter um pouquinho de paciência para a gente ver o trabalho do técnico que está chegando agora ao Brasil e assumindo o Santos. Como ele assume agora de começo, ele terá esse tempo, né, para essa adaptação. Mais ou menos. O Campeonato Paulista já é já está aqui, né, já batendo a porta. Porque assim, o Santos tem tradição no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista vai começar no dia 20 de janeiro, né? O Santos tem uma grande tradição no Campeonato Paulista. Nos últimos 10 anos chegou a 8 vezes na grande final, 8 ou 9 vezes, se eu não estiver enganado. E claro que o torcedor quer repetir essa façanha agora em 2019. Então, bom teste aí para o Jorge Sampaoli e claro que a gente vai ver vivendo essa grande expectativa dessas novidades nesta temporada 2019. Eles que chegam com grandes desafios, né? Grandes desafios. Na próxima tela aqui do Hora 1, a gente mostra para vocês as contratações para 2019, para ver como é que vai, como cada time vai estar nesta temporada. Claro que a gente destacou aqui as contratações mais caras para 2019. O Pablo, atacante do Atlético Paranaense, um destaque na Sul-Americana, assinou com o São Paulo em 26,6 milhões de reais. Eu vou destacar o Palmeiras aqui, logo com o Carlos Eduardo e também o Matheus Fernandes. O Carlos Eduardo vindo do Pirâmides, do Egito, e o Matheus Fernandes do Botafogo. Um atacante e um volante, um meia, volante. Se a gente fizer umas contas rapidamente, dá mais ou menos 40 milhões de reais que o Palmeiras desembolsou, negociou. Sim, investiu para jogadores que vão compor o elenco. Não são jogadores que logo de cara serão titulares.
só para a gente entender como é o Palmeiras, né, nesses últimos anos, sobretudo agora, né, campeão brasileiro, tem mais grana ainda e reforçando para buscar o principal objetivo de 2019, que isso todo mundo sabe, que é a Libertadores. Mais uma vez o Palmeiras vai investir, já está investindo muito. Não à toa a gente destacou a esses dois jogadores, 40 milhões de reais mais ou menos, apenas para compor. São grandes jogadores? Sim, vão ajudar, mas não são titulares. Para a gente ver que o Palmeiras tem um time... Mais de 40 milhões. 2, 3, exatamente. São 3 times mais ou menos que o Palmeiras tem. O Rodrigo Caio deixou o São Paulo. Rodrigo Caio, cria do São Paulo, do tricolor paulista, assinou no finzinho de 2018, celebrou com a família, vai ao Rio de Janeiro, fechou com o Flamengo, 22 milhões. E o Hernanes de volta ao São Paulo, uma grande contratação do tricolor paulista, hein? Jardine tem aí uma grande peça, Hernanes, estava no RB Fortune, veio ao São Paulo, agora em definitivo, por 13,2 milhões de reais. Grandes contratações, eu destaco, sinceramente, no São Paulo mesmo, o Pablo, né, falando de jogadores que serão titulares, o Pablo e também ali o Hernanes de volta ao São Paulo. Rodrigo Caio também, mas aqui a gente só colocou como jogadores que estão compondo o elenco do Palmeiras. Uma tela de aproximadamente em torno de 100 milhões de reais. Meu papai do amado. céu. Eu tentei alguma coisa no final do ano ali, naqueles números, mas não deu também. Eu também não deu. rolou. Olha, vamos mostrar, a gente vai direto agora falando, né, dos times, um jogador que assinou com o Corinthians, que é o Sornosa. Ele pertencia ao Fluminense, mas aí ele fez um golaço em agosto contra o Defensor do Uruguai, e esse gol foi considerado o golaço, né? O gol mais bonito da Copa Sul-Americana. O Fluminense foi até a semifinal, perdeu para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense foi campeão da competição, mas o Sornosa é um novo jogador do Corinthians, então torcedor corintiano já sabe que, ao menos, Sornosa também, além de passe, né, porque ele é um meia, de bom passes, visão de jogo, também pode fazer um gol olímpico, que foi considerado o gol mais bonito da Copa Sul-Americana 2018. Gol digno de aplausos de pé, e acho maravilhoso quando eles beijam a aliança. É bonito demais, né? É bonito demais. Beijo, tatuagem, aliança, é tudo demais. Vamos fazer o seguinte, eu vou embora. Mas enquanto, porque muita gente falou assim, você estava chinelinho e tudo mais, a gente estava numa mini férias, né? Mas tem muita gente que está de férias e quer saber como que será a temperatura para hoje. E aí, quem Brasil, vem? Jaqueline, cadê você? Tá todo mundo na nossa página do Hora 1 falando assim, olha, eu vou à praia, ou então eu vou descansar no campo, eu vou ficar em casa, eu quero saber a previsão do tempo para o dia de hoje. Tenho certeza que Mona Lisa Perrone estará ligada nisto. Ah, com certeza. Dormindo. A gente vamos mandar para ela depois o nosso áudio, né? Globoplay. Aproveitando o chinelinho, eu fico ali nos bastidores acompanhando a previsão do tempo. Vai lá, você com seu tênis, seu sapatinho. Olha só, inclusive tem gente que eu aposto que comeu bastante nas festas de fim de ano, tipo assim, e para voltar a fazer academia, porque muita gente faz academia assistindo a gente, eu posso dizer? Sim. Gente, animação aí, tá? Começou o ano, calor, não tem jeito, calor e chuva espalhada por todo o país, mesmo chovendo. Olha só que interessante isso aqui que a gente tem, esse levantamento desde novembro. Em alguns lugares que a gente achou que choveu bastante, também tem registro de seca. A gente sempre fala seca relacionada ao Nordeste, mas em outras cidades das outras regiões também. Então, em amarelo significa uma seca leve, não é a seca severa. Por exemplo, cidades no Acre, Amazonas, também, olha, Pará, Amapá e no Centro-Oeste, Goiás e aqui em São Paulo, região metropolitana. E quando a gente fala de região metropolitana e chuva abaixo da média, né, como seca, a gente destaca Cantareira. Volume atual agora, sistema Cantareira, 39,5%. Sabe que no ano passado... É preocupante. É preocupante, porque nessa mesma época estava ali em torno de 42%. Então caiu. E a gente tem que torcer para que chova mesmo no período chuvoso, que é agora em janeiro e fevereiro. Nordeste, a gente também observa que além aqui do sertão, é normal, por isso que nem está vermelho aqui, mas até na faixa leste nordestina também teve registro de seca. E aí a gente traz aqui o levantamento dos reservatórios na região nordestina. 538 destes, 318 estão com a capacidade abaixo de 30%. Então a gente sempre fica aqui falando, calor,
legal e tal, a gente sabe, a gente brinca com isso, porque é período de férias, mas quando se trata de falta de chuva, é muito preocupante para onde tem seca, especialmente no Nordeste. E o recado que vale para todo mundo no Brasil é economizar sempre, a água, né, gente? Não tem aquela história de escovar os dentes com a torneira aberta. Isso porque não mesmo existe quando chove, que é o que você vai falar agora, às vezes não chove em cima do reservatório. Exatamente, a gente sempre fala isso. Às vezes chove em pontos onde não há reservatório e aí acaba acontecendo o alagamento. Ou seja, olha, chuva para os próximos 15 dias. Ela está espalhada realmente, os maiores acumulados no norte, o que é normal, comum para essa época. Mas olha, eu chamo a atenção aqui para a região metropolitana de São Paulo, também Rio de Janeiro e o sul de Minas, além do Rio Grande do Sul também. Hoje, onde está verde pode chover. É o sol que aparece, calor e a chuva vem à tarde. Para você que está em quase toda a região norte, no centro-oeste, no sudeste, pegando aqui São Paulo, Rio de Janeiro também. Minas Gerais, essa chuva já diminui bastante. Vamos dar uma olhada em BH agora. BH que sofreu demais com a chuva nos últimos dias, hoje chove menos e vai ser à tarde. E tem esse amanhecer fantástico com a lua minguante. O nosso diretor de TV, Ludi, me chamando aqui a atenção. Valeu, Ludi. Máxima de 28 graus para você que está em BH. Esse amarelão aqui no Nordeste e também no norte de Minas significa tempo super firme com sol para cada um. Vamos dar um oi para Salvador? Salvador que hoje só vai ter sol, que beleza. Já está nuvens de enfeite, tá, gente? Não vai chover, não. Máxima de 31 graus. Vamos direto aqui para as nossas máximas para vocês terem ideia do calorão de hoje. 37 em Porto Alegre, 32 para você que está em Floripa e aqui em São Paulo, 38 no Rio, 33 em Palmas, 34 em Teresina, 31 para você que está em Cuiabá e também em Campo Grande e 30 em Porto Velho. Aqui eu chamo a atenção para vocês porque amanhã a chuva vai apertar mais ainda no sul do Rio Grande do Sul por causa da chegada de uma frente fria. É por isso que hoje está bombando de calor no Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro, ali no litoral sul. Chuva forte com raios e ventania. É claro que amanhã a gente vai trazer todos esses detalhes, essas informações sempre ligados aqui no Arão. E já está combinado, então. Super combinado. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Se você quiser rever, vai lá no Globoplay. Tá tudinho lá, tá? Assista agora as notícias da sua região. Bom dia para você. A gente volta a se ver amanhã, a partir das 4 da manhã, pela hora de Brasília. Não é isso, Jaque? Até amanhã e com as imagens aí da capital paulista. Esse amanhecer fantástico. Olha, chuva mais tarde. Máxima de 32 aqui em São Paulo. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.